Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril. Apresentamos a partir de agora as boas notícias. A notícia verdade. Os fatos que marcam o dia a dia de todos nós. Está no ar o Jornal da Central TV Brasil. Eu sou Johnny Schemberg. O médico Drauzio Varela, aquele que pediu para as pessoas votarem na pandemia, lembra dele? Aquele que pediu para as pessoas votarem durante a pandemia, quando se posicionava o Fique em Casa, e ele fez esse pedido indo contra a sua solicitação do Fique em Casa. Então ele está com as mangas de fora novamente. Está se achando e dando opinião sobre a pandemia. Eu, Johnny Schemberg, digo que sua posição não vale nada. Sabe por quê? Porque ele demonstrou, nas vezes que participou, uma incoerência muito grande, agindo com oportunidade, agindo como político e convocando a política. Então, seu Drauzio, eu acho que é melhor o senhor ficar quietinho. O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou que Paulo Maurino será o novo diretor-geral da Polícia Federal. Na Polícia Rodoviária Federal, o novo diretor é o inspetor Silvinei Vasques, que substitui Eduardo Ágio. Paulo Gustavo Mauriano, o terceiro diretor-geral da Polícia Federal do governo Jair Bolsonaro, tem entre os destaques de sua carreira o fato de ter participado da investigação do chamado Mensalão Mineiro, que apurou crimes de Caixa 2 na campanha de reeleição do tucano Eduardo Azeredo, do PSDB, ao governo de Minas Gerais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, suspendeu a etapa da terceira do 79º leilão do biodiesel, que visa abastecer o mercado em maio e também em junho, ao atender solicitação do Ministério das Minas e Energia, segundo a nota publicada pela autarquia em seu site. No momento de suspensão, onde os preços dos biocombustíveis já apontam para R$ 7,5 por litro, quase 3 vezes o valor do diesel fóssil nas refinarias da Petrobras, segundo informou a Reuters, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. No leilão anterior, o preço médio do biodiesel fechou em 4,708 litro, sem considerar a margem da adquirente. Com a dificuldade do Brasil em obter doses de vacina contra o Covid-19, as forças políticas do país se movimentam para que seja aprovada a medida que quebra temporariamente as patentes de vacinas e medicamentos para tratamento da Covid-19. Em 2020, o Brasil foi contra uma iniciativa mundial sobre o tema. As informações são dos jornalistas da CNN. Este assunto de quebrar as patentes foi tratado durante reunião entre autoridades brasileiras, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a Organização Mundial de Saúde, OMS. Na ocasião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pediu para que o país voltasse atrás e apoiasse a decisão de quebra de patentes. A Igreja Deus e Amor procurou a polícia e o judiciário relatando ter sido alvo de uma tentativa de um golpe milionário em Gibeus, cidade cerca de 10 mil habitantes no interior do Piauí. De acordo com o relato feito pela igreja, com base em documentos falsos, os golpistas entraram com um processo na justiça do município, que está localizado a 770 quilômetros de Teresina.
Eles cobram uma suposta dívida de 194 milhões. O governo federal vai ter de pagar uma indenização de cerca de 50 mil reais ao bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso em razão de um erro da Polícia Federal. A ordem para o pagamento foi emitida pela juíza Regilena Emi Foucault, da 11ª Vara Civil Federal do Estado de São Paulo. Esta mesma juíza não avaliou o débito que a igreja tem com o fisco brasileiro. Depois do intervalo, tem Pensando Bem com Paulo Furiati. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. A pandemia do coronavírus não acabou e o governo do estado não está medindo esforços para reforçar o sistema de saúde. O atendimento foi reforçado com mais de 1.000 novos profissionais. Lançamos a telemedicina, que já atendeu mais de 10 mil direto das suas casas. E milhares de testes estão sendo realizados em todo o estado. O governo do estado está fazendo sua parte. Faça a sua também. Respeite o isolamento social. Governo do Paraná. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o comentário de Paulo Furiati. Pensando bem, né, Paulo? Pensando bem sobre os grandes responsáveis pela tragédia que o Brasil vive, encontramos três principais protagonistas. Primeiro, o presidente da República, que desde o início negou a doença e, inclusive, foi, ao contrário de toda a demanda científica, foi fazer proselitismo sobre as não necessárias medidas sociais. O outro ministro da Saúde, nomeado pelo Bolsonaro, mas um cumpridor de ordens canina e que deixou de tomar atitudes que poderiam ter minimizado os problemas que estamos vivendo hoje. Mas existe um terceiro protagonista, que é o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores. O ministro das Relações Exteriores é o diplomata que é o algodão entre cristais nos interesses dos países, no comércio, na política, naqueles países que têm as relações políticas e comerciais. Naturalmente que muitos países ficam criando o caso, mas aí existe sempre algum interesse maior. Aqui não. Aqui o patético ministro das Relações Exteriores resolveu, por questões ideológicas, simplesmente por isso, por teimosia, cutucar quem? A China, o maior parceiro comercial que o Brasil tem, tanto na importação de alimentos, como também na exportação para nós de tecnologia, inclusive tecnologia de vacina. Ah, mas a China é comunista. Perfeitamente. Mas nos Estados Unidos, a maior potência capitalista, quando o Trump caiu, ao invés de se aproximar do Biden, nem reconhecer a eleição do Biden, o Brasil reconheceu. E também, para variar, numa discussão de royalties sobre interesses de remédio, o Brasil foi contra uma das potências emergentes importantes do mundo, que foi a Índia. Quer dizer, brigou com todo mundo. E quem é esse todo mundo? São grandes produtores de tecnologia, inclusive de insumos de vacinas.
A grande verdade, e aí não interessa se é 2020, se tem política, deixa isso para lá, se não é o Dória em São Paulo se adiantar em 2020 e o Butantan ter ido até a China buscar a tecnologia e os insumos, nós teríamos, quem sabe, hoje, menos de 10 milhões de brasileiros com vacina aplicada, porque 80% das vacinas aplicadas no Brasil é da Coronavac do Butantan. Então, quer dizer, de um lado o governador vai e procura, enquanto o Bolsonaro falava que poderia virar jacaré quem tomasse vacina, estava o governador de São Paulo negociando com a China insumos que está produzindo vacina hoje, 80% da produção de vacinas que estão sendo produzidas no Brasil. E além disso, né, o Dória tomou medidas de contenção. E agora o Butantan anuncia que, se for aprovado em maio, começa uma produção de vacina brasileira. Ah, mas a tecnologia... Eles conseguiram, através de uma parceria com os Estados Unidos, a liberação sem royalties da plataforma. Mas a produção é brasileira, isso pouco importa. A grande verdade é que, independente da questão eleitoral de 2022, até agora é 3-0 do Dória contra o Bolsonaro. E tem aquela famosa frase do Nelson Rodrigues: quem reclama já perdeu. O líder do governo Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bacri, afirmou que o governador Ratinho Júnior vai lançar um novo pacote financeiro de socorro aos paranaenses em meio à pandemia. Além de auxílio financeiro a micro, pequenas e médias empresas, será também retomado o cartão Comida Boa. O programa, que consistia em um voucher mensal de R$50 para famílias mais vulneráveis, para que eles comprem alimento, poderá ter agora o valor aumentado, a ser estendido até o final deste ano. O governador é sensível ao momento que muitos paranaenses estão enfrentando. E, nesse contexto, o pacote está sinalizando e sendo finalizado para auxiliar aqueles que mais precisam do apoio do poder público, afirmou o deputado Hussein Bacri. O G7, grupo das principais entidades do setor produtivo paranaense, entregou ao ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes, documento solicitando alterações no modelo de pedágio proposto pelo governo federal para as rodovias paranaenses. Compõem o G7 a FIEP, FAEP, FEComércio, ACP, FETranspar, FACIEP, FECOPAR, ProParaná e IEP. Os empresários pedem que a licitação da concessão seja pelo menor preço tarifa, sem limite de desconto, garantia de execução das obras por meio de depósito caução, adequação no degrau tarifário das pistas duplicadas, a desoneração do PIS, COFINS, que incide sobre as tarifas de pedágio, e ainda a transparência total deste processo. A petista de primeiro mandato, Carol D'Artora, não vem poupando o prefeito da capital, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, nas redes sociais e no Twitter. Chamou de higienista, necropolítico ou os dois, devido à proposta enviada à Câmara Municipal de Curitiba para monopolizar a distribuição de alimentação. Sem ajuda de voluntários, ONGs da Igreja Católica e também da Evangélica, a atual gestão não consegue atender todos os necessitados, como mostra o café da manhã de Páscoa do prefeito no Paço Municipal. Os moradores de Curitiba, em situação de rua, precisam de mais atenção e respeito, afirma a vereadora. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná promulgou lei que estabelece a proibição de aumento das tarifas de pedágio enquanto houver atraso no cronograma de obras previstos pelas concessionárias. A proposta foi apresentada pelo deputado Luiz Fernando Guerra com a intenção de impor uma diretriz legal aos futuros contratados da concessão, garantindo que as reformas previstas em contrato sejam efetivamente realizadas, beneficiando os paranaenses que há décadas
sofrem com as altas tarifas, sem receber em troca melhoria nas estradas. Os erros de Rafael Greca de Macedo no início do segundo mandato, como multar as pessoas dispostas a fazerem caridade e ainda a condução da crise do coronavírus, fizeram com que o nome do secretário de Justiça e do Trabalho, Ney Leprevot, voltasse a ser lembrado nas redes sociais para disputar a Prefeitura de Curitiba em 2024. Ney Leprevot está tirando proveito desta crise provocada pela proposta inconveniente de Greca e também mostrando os pontos que ele defende para o setor de assistência social. Depois do intervalo, o direito imobiliário com a doutora Débora. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o comentário da doutora Débora, Direito Imobiliário. Olá, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico e hoje nós vamos tratar da necessidade de citação dos cônjuges em ação de servidão. Quando a gente fala dessa necessidade de citação dos cônjuges, por óbvio que eu vou entrar em alguns aspectos de ordem processual, considerando que ações manejadas nesse sentido vão afetar ambos. Então, considerando que eu tenho uma ação que pode trazer consequências negativas para este casal, para estes cônjuges, eu preciso logo me atentar ao artigo 114 do Código de Processo Civil, que diz que sempre que houver uma decisão que possa trazer algum impacto para as partes, vai ser formado então um litisconsórcio passivo e, neste caso, também necessário. Daí porque eu, quando ingresso com um processo, quando procuro o meu advogado, logo devo me atentar a essa situação para que não haja um prejuízo de ordem processual, porque todas as vezes que eu discutir direitos reais imobiliários, salvo quando o regime for necessariamente aí o de separação absoluta de bens, eu terei então que me voltar a esta necessidade a fim de que não haja um retrocesso, e esse retrocesso ocasionará invariavelmente um prejuízo, uma vez que poderá ser declarada aí pelo juízo uma nulidade e o processo então retroagir lá no início. Então aquele que ingressou com o processo visando a obtenção aí, esse deferimento para que haja essa servidão, vai ter que aguardar muito mais tempo para que haja então uma decisão que lhe seja aí muito provavelmente favorável. Então, sendo isso, pessoal, hoje nos aproximamos um pouquinho mais do direito imobiliário e urbanístico através da necessidade de citação dos cônjuges na ação de servidão.
Um abraço e até a próxima semana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que espera distribuir o excedente de vacinas contra o Covid-19 a outros países até o final do verão no hemisfério norte, isso no mês de setembro. Minha esperança é de que antes do verão acabar, eu digo a vocês que temos acesso a mais vacinas do que precisamos para cuidar de todos os americanos. Estejamos e esperamos poder ajudar outros países pobres, países ao redor do mundo que não têm dinheiro, disse o presidente Joe Biden em pronunciamento na Casa Branca. A rede de fast food Taco Bell anunciou que quer contratar pelo menos 5.000 funcionários em um único dia e que está adicionando benefícios para alguns gestores em um momento em que a demanda tem forte alta em meio a uma recuperação mais ampla da economia norte-americana. A Taco Bell, parte do grupo Yum! Brands, vai fazer entrevistas de candidatos em 21 de abril em estacionamentos de quase 2.000 lojas da rede, onde os interessados não vão nem precisar sair de seus carros para disputarem uma vaga. A empresa também está concedendo 4 semanas de férias anuais, 8 semanas de licença maternidade remunerada e 4 semanas disponíveis para posições de gerência ocupada por novos pais que querem desenvolver vínculo com o bebê em locais da empresa. Acabei de receber um telefonema do presidente Putin. Um dos assuntos mais importantes que tratamos aqui é a possibilidade de nós virmos a receber a vacina Sputnik daquele país, disse em vídeo publicado em suas redes sociais o presidente Jair Messias Bolsonaro. Logicamente, disse o presidente, dependemos ainda de resolver alguns entraves aqui no Brasil e estamos ultimando os preparativos para contar com as demais autoridades, entre elas a Anvisa, para, como agente, podermos efetivamente importar esta vacina, afirmou o presidente. Um navio de carga com bandeira iraniana foi atacado no Mar Vermelho, informou a Al Arabiya TV. Citando fontes anônimas, a agência de notícias semi-oficial do Irã, Tasnim, disse que a embarcação foi atingida por uma mina naval, Limpet. Segundo a Al Arabiya, as fontes afirmaram que o navio foi atacado na costa de Eritreia e teria ligações com a Guarda Revolucionária do Irã, mas não ofereceu evidências de que apoiem esta alegação. Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, Charles Michel, voltaram a pedir que o governo da Turquia respeite os direitos humanos das minorias e dos opositores. A fala foi dada durante uma coletiva de imprensa em Ankara, após uma reunião com o mandatário do país, Recep Tayyip Erdogan. Nós destacamos que o respeito aos direitos humanos é crucial para a Europa. A Turquia deve respeitar os direitos humanos e estou muito preocupada com a retirada dos turcos da Convenção de Istambul sobre a proteção dos direitos das mulheres, o que é claramente um sinal errado, disse von der Leyen. Ao chefe do órgão executivo do Bloco Europeu ainda, ela acrescentou que os direitos humanos são inegociáveis e têm prioridade absoluta em qualquer questão. Depois do intervalo tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348.
completa linha em projetores e painéis de projeção. Som Aprendi, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Um abraço, bom dia Zé Domingos. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Johnny, meus amigos, você abordou na Rádio Cidade, a M670, onde nós temos o futebol, em parceria com a 97.3 em Paranaguá, a atitude da direção do Curitiba. Curitiba diz que ou joga na nossa capital aqui, ou não sai para fazer jogo fora pelo Paranaense. Você continua afirmando e confirmando que a direção Coxa está certa, Zé? Sim, a atitude do presidente Renato Folador e seus companheiros de diretoria, perfeita. Nada, absolutamente nada errado. Tudo certo, muito certo. O Curitiba Futebol Clube é uma instituição curitibana desde 1909. É de Curitiba. Então, onde o Curitiba tem que mandar os seus jogos? Aqui em Curitiba. Isto de estar viajando para jogar lá no norte do Paraná, lá em Santa Catarina, isto não tem cabimento. O Coritiba está muito certo em posicionar-se desta forma e acho que os demais clubes deveriam apoiar a iniciativa do Coritiba, afirmando que não jogam mais fora, que jogam em suas casas. O Atlético Paranaense tem um belo estádio, um dos melhores do país. O Paraná Clube tem o extraordinário e fabuloso, tradicional, histórico estádio Dorival Brito e Silva. O Coritiba tem o Couto Pereira. Estes são os locais de jogos dos clubes de Curitiba. Eles, mandantes, têm que jogar em seus estádios. Tem que acabar com esta coisa de um dia se joga em Ponta Grossa, outro dia lá em Campo Largo, outro dia em Arapongas, em Cascavel e não sei onde mais. Tem que se posicionar. A Federação Paranaense de Futebol tem que tomar atitude, resolver a situação e ponto final. O nosso Zezinho Cruz, ex-presidente da Úrica, Zé, veio rapidinho para a gente fechar, ele diz o seguinte: pela tua experiência, quando é que o torcedor volta aos estádios? Você tem um posicionamento, Zé? Pelo andar da carruagem, não será tão cedo. Porque o jogo de interesses com esta pandemia é extraordinariamente grande. Tem muita gente aí levando vantagens com a pandemia. Querem tudo fechado. E desta forma, ao que parece no jogo de interesses, os fortes, os poderosos, ainda vão continuar mandando por algum tempo. Mas um dia isto vai acabar, porque os menos favorecidos também têm o seu dia. Valeu, um abraço, até a noite, Zé Domingos. Até a noite. Nota final. Quando um pássaro está vivo, ele come as formigas. Quando um pássaro está morto, são as formigas que o comem. Tempo e circunstâncias podem mudar a qualquer momento. Por isso, não desvalorize e não machuque pessoas à sua volta. Você pode ter poder hoje, mas lembre-se que o tempo é muito mais poderoso do que qualquer um de nós. Saiba que uma árvore pode nos trazer milhões de palitos de fósforo, mas também você precisa saber que um palito de fósforo pode queimar também milhões de árvores. Portanto, faça o bem sempre. Bom dia, amigo e irmão.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.